Nós vamos fazer duas leituras. Primeiro aos Coríntios, capítulo 5 e versículo 7. Depois nós vamos para Lucas, capítulo 24, do versículo 1 em diante de Lucas. Diz assim, 5, versículo 7. Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Vamos ler junto aqui. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Mais uma vez, bem forte, todos juntos. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Amém. Agora abre Lucas, capítulo 24. Evangelho de Lucas, no capítulo 24. A partir do versículo 1. Até o versículo 12. E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram eles ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado. E acharam a pedra do sepulcro removida. E entretanto não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 varões com vestes resplandecentes. E estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, ele lhes disseram: por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Diga, não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galileia, dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens pecadores, e seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite. E lembraram-se das suas palavras, e voltando do sepulcro, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os demais. E eram Maria Madalena, e Joana, e Maria, mãe de Tiago, e as outras que com eles estavam, as que diziam estas coisas aos apóstolos. E as suas palavras lhes parecia como desvario, e não as creram. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro, e abaixando-se, viu só os lençóis ali postos, e retirou-se, admirando consigo aquele caso. Feche os teus olhos. Pai querido e amado, ó dono da nossa alma, pastor da nossa alma, bispo da nossa alma, nós te adoramos nessa noite. Nós te exaltamos porque sabemos que há vida diante da tua presença. Jesus, sabemos que diante da tua face há ressurreição, diante da tua presença, a tua face há restauração, a novidade de vida, a promessa eterna. A fé que nós vivemos, Senhor, é uma fé viva, é uma fé poderosa, é uma fé ativa na tua face. Nessa noite nós temos, Senhor, a grande necessidade que esta ressurreição toque as nossas vidas a cada dia, para vivenciarmos, ó Pai, em nosso corpo, Senhor, em nossa alma e espírito, a tua essência e a tua vontade. Nessa noite, Espírito Santo, fala conosco, ministra em nosso coração, em nosso espírito, o teu propósito eterno, e que esta vida que está em ti, esta vida plena, se manifeste nos nossos lares, nas nossas famílias, nos nossos corações, ó Deus, nos nossos ministérios, no nosso ser, e que com esta vida possamos fazer a diferença nessa terra como filhos e filhas amadas do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Pode tomar o seu assento. Aleluia. Fecha os teus olhos. Teu coração esteja aberto ao Senhor nessa noite. Teu espírito esteja atento à voz do Espírito de Deus nesse lugar. Fecha os teus olhos aí no seu lugar. Chamado por um peso. Reflita sobre isso nessa noite. Ah, quão triste eu andei. Reflita sobre o peso que Jesus tirou de você. Sou, mas quem eu era, eu sei.
tocou-me, Jesus tocou-me, de paz Ele encheu o meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Desde que encontrei a Cristo e senti o seu terno amor, tenho achado paz e vida, para sempre cantarei em teu louvor. Tocou-me, Jesus tocou-me, de paz Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Deixa o Senhor tocar na sua vida nessa noite, com toda a intensidade das mãos dEle. Deixa o Senhor tocar o teu coração nessa noite. Por isso que você entrou aqui, porque Ele te trouxe a esse lugar. Ele te trouxe diante da sua presença, Ele te amou primeiro. Você é a razão de Deus. Você é a razão do coração de Deus. Ele entregou tudo por você, Ele fez tudo por você, por sua causa. Ele foi até o fim. E agora, tocou-me, Jesus tocou-me, de paz Ele encheu o meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Será que a escuridão nessa noite, na sua vida, na sua casa, na sua alma? Se porventura houver, Jesus está aqui para iluminar esse lugar. Se porventura houver, Jesus está aqui nessa noite para remover esse lugar escuro e trazer luz, trazer vida para a sua vida. Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Aleluias, aleluias, glórias a Deus. Há uma razão para mim e para você, porque vivemos o cristianismo, vivemos a cristandade, o evangelho. Há uma razão maior para mim e para você nessa noite. Sabe qual é essa razão? Sabia que a sua fé tem uma razão? Ah, pastor, mas a fé não é racional, mas ela tem uma razão. A fé tem uma razão. Sabe qual é a razão da fé, querido? A razão da fé é a ressurreição. O que justifica a nossa fé é a ressurreição de Cristo. Nós só estamos aqui porque Ele ressuscitou. Nós só convivemos como igreja porque Ele ressuscitou. Nós só temos esperança porque Jesus ressuscitou. Nós só temos vida porque Jesus ressuscitou. Você e eu só somos igreja
corpo de Cristo, salvos, lavados e remidos, porque o sangue foi derramado, porque Ele morreu na cruz, porque Ele ressuscitou dos mortos, Ele saiu, levantou dentre os mortos, para que eu e você pudéssemos ter vida. Aleluias. E não há hipótese nenhuma daqueles que estão vivendo com Cristo estarem em trevas, estarem sem vida, estarem sem luz na sua casa, sem luz na sua alma. Porque Jesus é vida plena, Jesus é restauração plena, é ressurreição plena. Hoje nós comemoramos a Páscoa. Isso é bíblico. Depois do nascimento de Jesus, do marco do nascimento do Senhor na terra, que dividiu a história humana, antes de Cristo e depois de Cristo, uma nova era se estendeu após o nascimento do Messias, do Salvador, daquele que veio nos perdoar, nos lavar, nos remir dos nossos pecados. Há uma história da humanidade antes de Jesus e há uma outra história depois de Jesus. Antes de Jesus não havia esperança. Antes de Jesus não havia salvação. Antes de Jesus não havia absolvição dos pecados. Não havia esperança eterna para as almas, salvo para o povo judeu que buscava o Deus eterno e vivo, que tinha uma esperança no Deus vivo. Mas toda a humanidade estava perdida nos seus delitos e pecados. Mas após Jesus, agora a vida eterna, agora a salvação, agora a redenção, agora a remissão dos pecados, porque Jesus foi à cruz, Ele pagou o preço, Ele morreu no meu lugar, Ele morreu no seu lugar, e assim, por causa dessa morte, nós temos vida hoje. Querido, percebe que o Evangelho é simples assim? O Evangelho é tão simples, não precisa maquiar, não precisa contar história, como muitos por aí contam história, ficam filosofando a fé, não precisa disso. O Evangelho é simples, Jesus foi simples, as coisas de Deus são simples, mas quando fala das coisas de Deus, se fala com simplicidade, mas ao mesmo tempo, Deus é tremendo em glória, Deus é tremendo em majestade, Deus é tremendo em poderio, em eternidade. Nós comemoramos a Páscoa no dia de hoje. Sabemos que Jesus morreu na sexta-feira. Às 3 da tarde Ele entrega o seu Espírito ao Pai. E quando Ele entrega o seu Espírito ao Pai, Ele diz, o seu último suspiro, o seu último fôlego de vida, Ele diz, Pai, está consumado. E entrega o seu Espírito a Deus. Quando Jesus declara, Pai, está consumado, Ele está dizendo, Pai, a obra que o Senhor me designou, aquilo que o Senhor mandou fazer, eu fiz, eu cumpri à risca o teu propósito, agora eu entrego a Ti o meu Espírito. A Bíblia diz que Jesus morre, entrega o Espírito ao Pai, e ao terceiro dia, Ele ressuscita dentre os mortos, e Ele não morre mais, Ele está vivo entre nós, Ele está vivo entre a sua igreja. Ele vive nos lares e nos corações dos cristãos, desde o seu ressurgimento dentre os mortos, desde a sua ressurreição naquele dia, diante daquele sepulcro. Ele está vivo na sua igreja. E eu quero compartilhar com vocês nessa noite esse texto que nós lemos aqui, e um pouquinho do texto que Paulo fala com os Coríntios, no capítulo 15 de 1 Coríntios. Mas, falando da Páscoa, o maior símbolo da Páscoa para as nossas vidas hoje, ela tem o significado de redenção, libertação, ressurreição, restauração, liberdade. Há vários significados para a Páscoa. Quando o povo estava cativo por 430 anos, quando Deus dá ordem para Moisés e tira o povo com forte mão do Egito, a última praga, a última assolação que Deus derramou sobre a nação do Egito, que era uma nação ímpia, pagã, maligna, foi a morte dos primogênitos. E naquele dia, quando Deus estabeleceu aquele último flagelo sobre o Egito, Deus disse, olha, vocês vão matar um cordeiro, pegar um cordeiro puro, sem mácula, um cordeiro especial, o melhor que vocês têm, vocês vão imolar o cordeiro e pegar o sangue do cordeiro e passar sobre os umbrais das portas, das suas casas, porque o anjo da morte passará, e ele vai matar
todos os primogênitos do Egito. Os israelitas vão, eles comem a Páscoa, eles celebram a Páscoa, a passagem. A Páscoa é a passagem de Deus, quando Deus executa o seu propósito, quando a sua mão executa a sua vontade. Eles passam o sangue nos umbrais das suas portas, nos portais das portas. E onde houvesse o sangue do cordeiro, daquele cordeirinho, carneirinho que foi morto, ali a peste não entrava, a praga não entrava, a morte não entrava para matar o primogênito. Mas em todo o Egito se ouvia o clamor, o choro, primogênitos que morreram dos egípcios, porque não estavam protegidos pelo sangue do cordeiro, porque não tinham aliança com Deus. Ali a morte entrou e assolou todo o Egito. Somente na casa de Israel, somente os israelitas que tinham um pacto, uma aliança com Deus e tinham o sangue do cordeiro sobre os umbrais das suas portas, não morreram, foram livres quando o anjo da morte passou. E ao mesmo tempo, na sequência disso, eles saem livres para o deserto, saem da escravidão, do jugo do pecado, da escravidão e da servidão no Egito, vão para o deserto para adorar a Deus, e ali Deus conduz o seu povo em liberdade para o seu propósito. Essa é a Páscoa do Antigo Testamento. Agora a Páscoa no Novo Testamento, ela tem um símbolo muito maior para mim e para você, do que apenas uma libertação física de um lugar para o outro. Ela tem profundos e significativos laços na nossa alma. Essa Páscoa que eles comemoravam em Israel, inclusive Jesus morreu dentro desse contexto, foi crucificado dentro do contexto da Páscoa. Ela tornou para a igreja um caráter de ceia. Nós todo mês nós celebramos a Santa Ceia. Nós sabemos que tanto o pão como o suco de uva, eles simbolizam para nós o corpo e o sangue de Jesus. E esse corpo e esse sangue de Jesus traz para nós redenção diária, convicção diária de salvação, vida remida, vida lavada pelo sangue e pelo corpo de Jesus, que foram massacrados, esmagados naquela cruz, por causa da violência do nosso pecado, por causa da violência da nossa culpa. Por isso que Jesus disse: aquele que não come da minha carne e aquele que não bebe do meu sangue não tem parte comigo. Aquele que não come, não participa do meu corpo e não participa do meu sangue, ele não tem parte comigo, ele não faz parte de mim, não vive para mim. É tão sério, querido, esse pacto que nós fazemos com o Senhor. Por isso que a Páscoa se tornou para nós a ceia, esse pacto mensal. Alguns que fazem semanal, quinzenal, anual, não importa, o importa é que nós fazemos, e quando fazemos, o fazemos em memória do Senhor. Quando participamos da ceia como igreja, nós lembramos da morte, mas também lembramos da ressurreição, da vida, e por isso nós estamos aqui, porque nós lembramos disso em nossas vidas. Isaías 53:7 diz assim: ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a boca. Jesus foi à cruz, irmão, como uma ovelha muda. Jesus não reclamou, não questionou, ele foi servo o tempo todo. Ele queria agradar ao Pai ao tempo todo. Ele foi como uma ovelha muda, ele foi oprimido, afligido, mas ele não abriu a sua boca. Sabe por quê? Para que o sacrifício, a sua entrega fosse perfeita diante do Pai. Para que o seu sacrifício, a sua entrega fosse perfeita diante do Criador. Para que o sacrifício dele tocasse a sua vida de forma tão intensa que até os pecados da sua consciência ele removesse. Sabia que o sacrifício de Jesus foi tão profundo, tão poderoso, tão glorioso, que ele removeu os pecados daqueles que vão a ele, até da nossa consciência. Nós somos purificados no espírito, na alma e no corpo pelo sangue de Jesus.
Foi uma purificação plena, poderosa, tremenda que Ele provocou em nossas vidas. No deserto, quando o povo adorava a Deus no deserto, uma diferença para você compreender. Quando o sacerdote trazia um boi, uma ovelha, um carneiro para sacrificar ao Senhor em perdão pelos pecados do povo, o povo podia ter pecado, feito coisas horrendas. Quando ia a Deus e pedia perdão pelos seus pecados, matava ali uma vítima, um animal, Deus assim, através daquele sangue derramado, aquele sacrifício, cobria o pecado do povo. Aquele sangue, aquele que morreu, aquele que entregou a sua vida, o pecado do povo caía sobre ele, ele pagava a dívida. Aí Deus cobria, esse sangue era um símbolo da cobertura sobre a vida dos pecadores. Deus perdoava os seus pecados, mas os pecados estavam lá, só estavam cobertos. Mas quando Jesus vem e é o sacrifício perfeito, Jesus não está cobrindo o meu e o seu pecado, não está tampando as nossas transgressões. Ele veio e removeu o nosso pecado, Ele arrancou o nosso pecado, Ele nos purificou de toda a injustiça e de todo o pecado. Aqui está a diferença daqueles que eram mortos no passado, daquele sacrifício que era feito no passado, para o sacrifício de Jesus. Isso é Páscoa, querido. Páscoa é redenção, é libertação. Páscoa é ressurreição sobre a sua casa, esperança de vida eterna. Isso é Páscoa. Aleluias. O mundo insiste com coelho, o mundo insiste com ovo e com tantas coisas mais, para atrair os incautos, para atrair os cegos espiritualmente, para atrair aqueles que estão perdidos na impiedade. Mas eu e você temos que saber que a Páscoa é o Cristo ressuscitado dentro de você, dentro da sua casa, dentro da sua vida. Aleluias. Essa é a Páscoa verdadeira, a que nós entendemos e pregamos. Pedro diz assim, o apóstolo Pedro diz, 1 Pedro 1, 19, 18: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata e ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. E você, eu e você, nós viemos da nossa família, nós tínhamos as nossas tradições, nós tínhamos as nossas religiões, as nossas convicções, aquilo que nós críamos, que nós pensávamos, que nós acreditávamos e achávamos que aquilo era o certo. Quando viemos para o Evangelho, nós entendemos que nós não fomos resgatados por ídolos, nós não fomos resgatados por coisas humanas, nós não fomos resgatados por rezas, ou por qualquer coisa que eu possa fazer para agradar a Deus, pelas obras, enfim, por aquilo que você possa imaginar. Nós não fomos resgatados por dinheiro, por convicção, por facilitações. Nós fomos resgatados da nossa vã maneira de viver, pelo precioso sangue de Jesus Cristo, o Cordeiro Santo, imaculado e incontaminado. Foi este sangue que nos resgatou da nossa vã maneira de viver. O que é uma vã maneira de viver? Uma vida vã, uma vida infrutífera, uma vida sem futuro, vã, algo vã. Então nós viemos de uma vã maneira de viver. Vã maneira de viver. O que é uma vã maneira de viver? Vivia de qualquer jeito, cria em tudo, achava que tudo estava certo. Aquilo que eu pensava, aquilo que eu tinha convicção, era aquilo que, para mim, na minha convicção, aquilo que era o certo. Mas era uma coisa vã, infrutífera, sem futuro, uma coisa que não trazia substância nenhuma para a minha vida. E a Bíblia está dizendo que nós herdamos isso dos nossos pais. O seu pai vinha de uma religião, você vivia aquilo sobre a sua casa, sobre a sua vida. O seu filho vivia isso, e assim se estenderia sobre a sua geração. Mas o dia que tivemos um encontro com o Evangelho, nós entendemos que nós somos resgatados dessa vida vã, ou dessa maneira vã de viver, que aprendemos dos nossos pais, pelo precioso sangue de Jesus, de um Cordeiro imaculado e incontaminado.
puro. Não estamos vivendo uma religião. Em hipótese alguma. Não estamos vivendo uma religião evangélica. Em hipótese alguma. Porque a religião ela é muito pequena, ela é muito medíocre, ela é cheia de dogmas, de sistemas, ela é cheia de coisas humanas. Não estamos vivendo isso. Estamos vivendo o Evangelho, o reino de Deus, o reino eterno, infindável, o reino que nunca vai acabar, o reino que nunca vai ser destruído, o Evangelho do reino de Deus. Isso nós estamos vivendo. Aleluias. Por isso, quando eu digo que a nossa fé tem uma razão, ela tem. E ela nos dá esperança para viver. A ressurreição, querido, ela distingue o cristianismo, o evangelho de Jesus, de todas as religiões. A ressurreição, ela faz um divisor de águas entre o evangelho e todas as demais religiões do mundo que você quiser pensar. Abra sua Bíblia, deixa aberto aí. Marcado, mas abre em 1 Coríntios capítulo 15. Deixa aberto em Lucas 24. 1 Coríntios 15. Havia entre os irmãos de Corinto uma situação, porque a cultura greco-romana, eles tinham o corpo como a prisão da alma. E eles não acreditavam na ressurreição. Inclusive o apóstolo Paulo, quando ele vai falar com os irmãos de Corinto, que já eram pessoas espirituais, se você ler 1 e 2 Coríntios, você vai ver que era entre as outras igrejas que havia. Você pode fazer comparação, Éfeso, Filipe, você pode pegar as igrejas, ou a igreja de Colossenses, você pode pegar as outras igrejas e fazer uma comparação com a igreja de Corinto. Você vai ver a diferença na questão espiritual, mas essencialmente na questão dos dons do Espírito, no mover do Espírito, na unção, numa vida de unção e de poder. A igreja de Corinto era uma igreja poderosa nos dons. Na igreja de Corinto operava os 9 dons do Espírito Santo. Ela era muito fervorosa, como nós vemos muitas igrejas fervorosas, mas pouco espiritual. Como assim, pastor? Como pouco espiritual? Por exemplo, havia um camarada que tinha um caso com a madrasta. Isso era tolerado entre os irmãos da igreja. Paulo chega, quando ele chega e vê, se depara com essa situação, ele chega e ele corrige, ele exorta, ele vai lá, ele traz o seu veredito sobre aquela situação. Era uma igreja fervorosa, se movia no Espírito, se movia no dom. Isso é bom, é importante para a igreja, mas era pouco espiritual. Quando se tratava da vida cristã, quando se tratava do Evangelho, de viver a fé, os irmãos vacilavam. Havia uma fragilidade entre eles. E nesse momento de 1 Coríntios capítulo 15, quando Paulo vai falar da ressurreição, a gente compreende isso. Que ele vai falar sobre a ressurreição. E como eles eram de uma cultura grega, uma cultura hedonista, que eles valorizavam muito o corpo, e isso dentro de muitos, dentro da igreja, ainda havia um pouco disso. Alguns dos irmãos questionavam a ressurreição, outros até não criam na ressurreição. E a base da nossa fé é a ressurreição. E nós vamos ver aqui, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 1. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes, no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes, como vos tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Olha o que Paulo já disse aqui: pelo qual também sois salvos, pelo evangelho, se o retiverdes tal como vos tenho anunciado. Se você está mudando alguma coisa, irmão, daquilo que eu falei, eu já não vou garantir. Mas se você está vivendo o evangelho como eu anunciei para você, tudo bem. Aí ele diz: se não é que crestes em vão. Porque havia muitos também que não criam. Havia aquela dúvida, havia aquela falta de fé. Versículo 3: porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras,
e que foi visto por Cefas, ou seja, por Pedro, e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte deles, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro por todos. Por derradeiro de todos, me apareceu também a mim como um abortivo. Paulo está narrando: Jesus ressuscitou, irmãos. Foi visto por Pedro, foi visto pelos 12 apóstolos, foi visto por Tiago, foi visto por vários irmãos. E por último, Jesus apareceu para mim. Paulo estava indo para Damasco para prender os irmãos. Jesus aparece para ele numa visão aberta. Paulo cai do cavalo cego, com seus olhos fechados, por causa da resplandecência da glória de Deus. Ele ouviu a voz de Jesus: Paulo, Paulo, por que me persegues? Duro é para você recalcitrar contra os arguilhões. Paulo cai do cavalo, literalmente. Já ouviu aquela, quando as pessoas, fulano caiu do cavalo? Paulo caiu do cavalo, porque estava lutando, guerreando contra Jesus. Por último, Jesus apareceu para Paulo nessa revelação. Paulo está testificando para os irmãos de Corinto a ressurreição. Jesus, ele ressuscitou, apareceu primeiro para Maria Madalena, para as mulheres, depois os apóstolos, eles viram Jesus, tanto particularmente como depois todos juntos. Jesus apareceu para eles no cenáculo, se manifestou de várias formas, foi visto por mais de 500 irmãos. Versículo 8: porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então, ou seja, eu ou sejam eles, assim pregamos, e assim havemos crido. Ora, agora aqui começa. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? Olha aí, dentro da igreja de Corinto, alguns dos irmãos dizem: não, mas como? Não há ressurreição de mortos. Não há ninguém que ressuscite dentre os mortos. Paulo faz uma pergunta para eles, e no versículo 13 ele fala: e se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a vossa fé, a vossa pregação, e também vã a vossa fé. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual porém não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Sabia, querido, que há muitas pessoas que não creem que Jesus ressuscitou? Há muitas pessoas que têm dificuldade de receber a ressurreição de Cristo. Há muitos que têm dificuldade de aceitar a ressurreição corporal de Jesus. Uma igreja plenamente ungida, cheia dos dons da presença de Deus, mas havia entre eles incrédulos a esse respeito, irmãos que não acreditavam. E Paulo vai dizer: se você crê que Jesus não ressuscitou, então a tua fé é vã. Então o que você vive é vã, é vão no Senhor. Depois ele diz no versículo 19: se esperarmos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Aí ele vai discorrer sobre a ressurreição novamente, vai falar sobre as primícias, aqueles que dormem, aqueles que estão vivos. Vai falar da transformação do nosso corpo, por causa daquilo que nós cremos. Agora, não existe outra declaração na humanidade maior do que essa que nós encontramos em Lucas 24, que eu li aqui. Versículo 5: estando elas muito atemorizadas, e abaixando o rosto para o chão, eles lhe disseram: por que buscais o vivente entre os mortos? Quantas pessoas estão buscando Jesus no lugar da morte? Quantas pessoas têm Jesus como morto?
Quantas pessoas estão indo ao sepulcro buscar a Jesus, acreditando que Jesus está lá? Quando você olha para a religião, você vê Jesus pregado numa cruz, ou você vê Jesus em um quadro. Quando você olha para a religião, você vê uma pessoa carregando um crucifixo no peito, com Jesus pregado naquele lugar. Porque as pessoas acreditam que Jesus continua morto, continua crucificado, ou mesmo dentro daquele sepulcro. Porque se eu creio que Ele ressuscitou, a minha vida precisa ser mudada. Se eu creio que Ele ressuscitou, alguma coisa deve acontecer em mim, por causa da ressurreição de Jesus. Por isso que a sua fé, a minha fé tem uma razão. Parece até uma coisa meio estranha, a razão da fé. Porque se eu vivo pela razão, logo eu não tenho fé. Mas a nossa fé tem uma razão. Se chama ressurreição. Ela tem uma base tão forte, tão poderosa. Os anjos disseram para elas: por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Essa frase, querido, é a frase que abalou as estruturas do inferno. É a frase que abalou a humanidade. Não está aqui, mas Ele ressuscitou dentre os mortos. Ele está vivo. Ele disse: onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, lá eu estarei no meio deles. Jesus está aqui nessa noite. Está aqui no nosso meio nessa noite. Está onde você estiver quando você clamar por Ele. A razão da sua fé é que ela é uma fé viva, ela é uma fé eficaz. Jesus ressuscitou. Não esqueça disso. Isso é Páscoa, é ressurreição, é passagem da morte para a vida. O seu Deus morreu por causa de você. O seu Deus morreu por sua causa. Mas ao terceiro dia, Ele ressuscitou dentre os mortos para ter vida junto com você. Aleluias! Pergunta-se Buda, pergunta-se Maomé, e se qualquer um desses religiosos do passado morreram pelos seus. Não foram. Mas Deus prova o seu amor para conosco, sendo nós ainda pecadores, entregou o seu Filho para morrer na cruz do Calvário. Deus provou o seu amor. Deus não falou do amor, Ele provou o seu amor. Ele provou o seu amor com atos, com obras, para cada um de nós. Essa maior declaração: Ele não está aqui, mas ressuscitou dos mortos. Essa palavra ressoa poderosamente, atravessando os séculos, e vai continuar a atravessar os séculos dos séculos. Ele ressuscitou. A maior prova da ressurreição, querido, que Jesus ressuscitou muitas pessoas no seu ministério. Na realidade, Ele reviveu essas pessoas. Depois eles morreram, estão aguardando a ressurreição eterna. O único que ressuscitou dentre os mortos verdadeiramente foi Jesus. Se eu e você temos Jesus, um dia nós ressuscitaremos com Ele em glória. Queridos, por isso que o Evangelho não é eu vim buscar a minha bênção. Por isso que o Evangelho não é ficar atrás de Deus pelas coisas. Se você pegar a sua Bíblia, se você começar a orar a Deus e buscar os fundamentos da sua fé, se todo cristão que professa a fé verdadeira no Evangelho Santo pegasse a sua Bíblia, lesse a Bíblia e visse e compreendesse os fundamentos da sua fé. Eu quero que você abra a sua Bíblia em 2 Coríntios, no capítulo 5, do 3 ao 8. E eu quero ler rapidamente isso aqui. Olha sobre o que nós estamos falando. Olha sobre o que o Evangelho fala. O Evangelho de Jesus não fala de coisas terrenas, fala de coisas espirituais.
Jesus interviu na vida de muitos na área terrena para demonstrar o seu poder e o reino espiritual. Só houve curas porque o reino espiritual tocou no reino físico. Só houve milagres porque o reino de Deus tocou no reino da terra. Só houve milagres por isso. Agora olha o que vai acontecer comigo e com você. 2 Coríntios 5, versículo 3. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação que é do céu. Se todavia, estando vestidos, não formos achados nus, porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, esse tabernáculo que Paulo está falando é o seu corpo, é o meu corpo. Estamos nesse tabernáculo gememos carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o que é mortal seja absolvido pela vida. Ora, quem para isto mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito. Por isso, estamos sempre de bom ânimo, sabendo que, enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor. Por isso andamos por fé e não por vista. Mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. Aqui Paulo está falando, eu estou vivendo em um tabernáculo. O meu corpo é um tabernáculozinho. É uma casinha, uma barraquinha de lona, frágil, simplesinha, humildezinha, fraca. E eu desejo, há uma expectativa em mim, há um interesse na minha alma, não por aquilo que Deus vai me dar aqui na terra. Porque se esperarmos em Cristo, eu não estou combatendo você receber uma bênção, não estou combatendo você receber algo de Deus, não, querido, não é isso. Quero que você entenda isso. Paulo está dizendo, o meu corpo ele é frágil, ele é um tabernáculo, é uma barraquinha de lona, simples. Mas eu sei, ele ressuscitou, e eu sei que ele vai transformar esse tabernáculozinho, essa casinha de lona, em um edifício sobrenatural, tão poderoso, inabalável, infindável, que nunca vai se acabar, que nunca vai ser destruído. Eu e você seremos imortais no céu com Jesus. Nós seremos imortais na eternidade, vivos para sempre. Aleluias! Essa é a maior promessa e esperança que eu e você temos que ter. Você quer ver outra fala de Paulo? Nós estamos estudando na célula o livro de Filipenses. Quarta-feira agora vai ser o segundo estudo, capítulo 2, capítulo 1 ainda. Vamos estudar todo o livro de Filipenses. Olha o que Paulo diz aos Filipenses. Para mim o viver é Cristo, o morrer é ganho. Irmão, se for perguntar para os cristãos de hoje, para mim o viver é a terra, o morrer eu não quero. Se fosse para viver na terra, eu quero as minhas bênçãos, mas eu não quero morrer. Olha o que Paulo dizia, para mim o viver é Cristo. Enquanto eu vivo com Cristo. Eu vivo com aquele que ressuscitou, que levantou dentre os mortos. Para mim o viver é Cristo. Por isso que ele diz, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo nesse corpo, nesse tabernáculo, eu vivo pela fé no Filho de Deus. E ele vai dizer, para mim o viver é Cristo, o morrer é ganho, o morrer é lucro. O que Paulo está dizendo? Irmão, enquanto eu vivo aqui na terra, eu vivo para Jesus, com Jesus, por Jesus. Enquanto eu vivo na terra, eu vivo para Ele. Mas o dia que eu morrer, irmão, vai ser um lucro tremendo. O dia que eu morrer vai ser glória. Porque eu vou me apresentar diante dele e tudo vai ser transformado. Aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, aquilo que não subiu ao coração, aquilo que eu nunca vi, as coisas gloriosas, fantásticas, tremendas, se apresentarão diante de mim. O meu corpo vai ser transformado em um corpo de glória, incorruptível. A Bíblia diz que a morte vai ser vencida cabalmente. Isso é esperança, cristão. Isso é fé. Isso é Páscoa, é Cristo ressurreto em nossa casa, é esperança de vida eterna. Isso é Páscoa. O Evangelho é diferente de tudo, irmão. É diferente de todos. E eu preciso entender isso.
na minha existência. Ele está dizendo, porque para mim o viver é Cristo, morrer é ganho. Mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que devo escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir. Paulo queria ir embora logo. Paulo queria estar com Jesus imediatamente. Tinha um desejo de partir. Depois ele fala, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor, muito maior, mais excelente. Mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. Quando Paulo diz ficar na carne, é ficar no pecado, é ficar no seu corpo, porque Paulo queria continuar com os irmãos, os filipenses e todas as igrejas, compartilhando, desfrutando do seu amor com os irmãos, ensinando a fé, levando os irmãos ao conhecimento das Escrituras de Jesus. Paulo queria, havia um dilema na alma de Paulo. Ele queria estar com Cristo, mas ele também queria estar com os irmãos. Ele queria ir logo para a glória na presença de Deus, mas ele também sabia da necessidade da igreja em ficar com os irmãos. No evangelho de hoje você não vê isso, querido. O evangelho de hoje você não vê essas coisas. Esse evangelho que estão pregando, não existe isso. Não existe expectativa pelo céu. Não existe expectativa pela eternidade. Não existe. Existe expectativa pela terra. Se faz um monte de coisa tentando melhorar. Eu não sou um pessimista não, queridos. Mas se você for olhar para a palavra de Deus, não vai melhorar não, irmão. A tendência é piorar. Eu sei que o que eu puder fazer para melhorar a minha vida, a vida dos meus irmãos, eu vou fazer. Mas eu não posso me enganar. Eu não posso me enganar. E as coisas não vão melhorar. Precisa acontecer o que está escrito, para que Jesus volte nas nuvens para buscar a sua igreja, para que Jesus venha buscar o seu povo escolhido. Precisa acontecer essas coisas que vão acontecer. Haverá um tempo de grande tribulação para a igreja na terra. Haverá um tempo de grande perseguição. Nós vivemos em uma pátria livre. E aqueles que estão vivendo nos países que nós estamos presenciando isso diariamente. Homens e mulheres perdendo a sua cabeça. Crianças sendo mortas. Pastores sendo fuzilados. Irmãos morrendo pela causa do reino, mas não negando a sua ressurreição. Não negando a sua vida. Não negando a sua Páscoa. A passagem da morte para a vida. Porque sabe que estão sendo executados ali, mas na mesma hora apresentarão diante de Deus na eternidade. Por isso, eu tenho dito para os irmãos, esta igreja aqui, com a base que ela tem, com a estrutura que ela tem, o conhecimento que ela tem, virá sobre ela mais juízo, mais vigor de Deus. Porque quanto mais você chega a Deus, quanto mais você conhece de Deus, mais Deus vai cobrar de você. Quanto mais conhecimento você tem da verdade, mais Deus vai cobrar de você. Porque você acha que Deus está dando as coisas para você ficar para você? Para você ter um entendimento e ficar como um erudito, sabe, eu sei, eu conheço, e não levar as pessoas o entendimento? Para quem mais é dado, querido, mais é cobrado. Para quem mais é dado, mais é cobrado. O nível de julgamento não vai ser igual para todos. Lembra de Jesus quando estava pregando o evangelho em Betsaida, Corazim, e as pessoas não criam, não recebiam? Jesus disse: ai de ti, Betsaida e Corazim, porque haverá mais juízo para vós do que para Sodoma e Gomorra. Mas Deus é injusto. Sodoma e Gomorra, eles faziam coisas horrendas. Eles queriam fazer até ter relação com os anjos. Meu Deus, que absurdo! Mas Jesus estava dizendo: haverá mais rigor, mais juízo para vocês do que para eles. Sabe por quê? Porque eles não conheciam as coisas de Deus. Eles não tinham conhecimento das verdades espirituais. E eu e você temos. E com base no conhecimento é que Deus vai julgar as nossas vidas naquele grande dia. Por isso, querido, não perca tempo na terra. Deixa eu falar uma coisa aqui para você. Não viva uma vida vã.
Não passe nessa terra como alguém que não fez nada, que não fez diferença. Estou falando para você ser famoso, conhecido, ter glória para si, não. Estou falando para você impactar a terra com o céu, para você demonstrar a sua ressurreição em Cristo, quem você é em Deus e o evangelho que você está recebendo nesse lugar, para você testificar do céu na terra, ser alguém nessa terra, não passar na terra como um medíocre, mas fazer a diferença onde você está. Para quando alguém olhar para o seu túmulo, dizer: ali foi um grande homem de Deus, uma mulher de Deus que fez a diferença em todo o tempo da sua existência, não passou como ninguém, que não fez nada pelo reino de Deus, que não representou nada na terra, só existiu, não viveu. Irmão, para muita gente só existir tá bom, receber alguma coisa de Deus tá bom. Agora Jesus me chamou e chamou você para viver e ter uma vida intensa na presença dele, porque Jesus nos ressuscitou. Ele nos ressuscitou, irmão. Eu sei que a ressurreição vai acontecer naquele dia, quando se nós partirmos um dia, o nosso corpo foi para o pó. O dia que Jesus voltar para buscar a sua igreja, a Bíblia diz que primeiro ressuscitarão os que estão mortos, e depois os que estão vivos, eles serão transformados num piscar de olhos. Em um piscar de olhos, esse corpo mortal será transformado em um corpo imortal, incorruptível, um corpo eterno. Mas até isso acontecer, irmão, faça diferença, porque Jesus ressuscitou por você. Faça diferença, meu querido, na sua casa como homem de Deus. Seja um homem de Deus na sua casa. Seja um esposo, um marido, um pai, um profeta, um sacerdote da sua casa. Não seja um banana, seja um homem de Deus na sua casa. E você, irmã, seja uma mulher de Deus na sua casa. Seja uma esposa, uma mãe, alguém que faz a diferença. Se você diz que é crente, que é cristão, que ressuscitou com Jesus, seja alguém para Ele, faça alguma coisa para Ele. Não só exista, mas viva o evangelho. Faça diferença no seu contexto, faça diferença no seu trabalho, na sua casa, na sua vizinhança. Seja alguém para Deus. Isso é Páscoa, é ser diferente, é ser ressuscitado, é ter vida, é manifestar a vida. As pessoas vêm falar com você: ah, minha vida está uma derrota. Aí você fala: é mesmo, a minha também está. Eu estou passando pela mesma situação. Eu não estou falando para você mentir, querido, porque nós somos fracos. Estou falando para você mentir, maquiar a sua vida, não é isso. Mas aquilo que você crê, aquilo que você vive em Deus, na sua fé, tem que ser maior do que você, porque o evangelho é maior do que você. Agora, aquilo que a sua boca falar, profetizar, é aquilo que você vai viver. Se você disser: ah, eu não dou em nada, eu não consigo romper, crescer, eu não consigo nada, você vai ser isso que você está dizendo. A gente diz assim: nós somos aquilo que nós comemos, e é verdade, irmão. Mas nós somos também aquilo que nós falamos. Também é outra verdade. Aquilo que você diz é aquilo que você crê. Jesus já fez tudo que eu e você precisava. Ele já fez tudo que eu e você precisávamos. Só de ouvir essa voz que ressoa de séculos a séculos: não está aqui, mas já ressuscitou. Não está aqui, mas já ressuscitou. Foram buscar Jesus lá: não está mais aqui, ele já desapareceu, já ressuscitou dentre os mortos. O que você está procurando aqui? O que é que você está fazendo aqui? O que é que você quer no sepulcro? O que você quer no lugar da cova, do morto? O que você quer? Ele não está aqui. Você vê crente depressivo, estressado, doente, lugar de morto. Jesus não está nesse lugar, meu irmão. Ele está no lugar da ressurreição. Tem muita gente procurando Jesus no lugar errado, ou vivendo uma fé de maneira errada. Guarde essa voz que veio da eternidade e disse: ele não está aqui, mas ele já ressuscitou dos mortos. Não tem outra fé maior do que essa. Não existe outra crença maior do que essa. Não existe mais nada poderoso do que isso.
em saber que o seu Deus, você pode bater no seu peito, não com orgulho ou soberba, não, mas com fé, bater no seu peito, dizer: eu sei em quem eu tenho crido, o meu Deus é vivo, Ele vive comigo, Ele vive dentro de mim. Um casal de uma certa igreja estava afastado da igreja. O casal já é discípulo, já pessoas consolidadas na igreja. Os pastores foram fazer uma visita na casa dos irmãos que não iam na igreja há tempo. Os irmãos reclamando disso e daquilo, reclamando da igreja, reclamando de uma coisa e de outra, reclamando de Deus, que Deus não estava olhando para eles, Deus tinha se esquecido deles. E dava impressão até para eles que eles nunca tinham tido contato com Deus, até nem conhecia a Deus. E eles estavam vivendo essa fase, e aí os pastores foram na casa deles fazer uma visita. E aí eu quero ler. Enquanto os pastores estavam ali argumentando com os irmãos e conversando, e orientando, e consolando, e conversando, explicando: não é bem assim, irmão, não é bem assim. Deus tem um tempo que Ele se cala. Deus é Deus, Ele fala quando Ele quer. Aí o filho do irmão foi lá e pegou a Bíblia. Enquanto os irmãos conversavam, os pastores conversavam com a irmã e com o irmão, argumentavam, o filho do irmão foi lá e abriu a Bíblia e levou perto deles. Falou assim: eu quero ler uma palavra que Jesus mandou ler para vocês. Uma criança. Olha o que a criança leu para eles. João 14:8. Disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco e não me tens conhecido? Só aqui. Vocês estão reclamando do que? Eu estou há tanto tempo com vocês, vocês não têm me conhecido ainda? Tem gente aqui nessa noite passando por prova. Tem gente aqui nessa noite passando por luta. Jesus está perguntando para você: eu estou há tanto tempo com você, você ainda não tem me conhecido? Eu estou há tanto tempo na sua casa, agindo na sua vida, fazendo as coisas para você e em você, e você ainda não tem me conhecido? Você está dizendo: eu não sei se Deus é comigo, eu não sei se Deus está olhando para mim, olha o que eu estou passando. Jesus está falando para você, querido: eu estou há tanto tempo em você, na sua casa, na sua vida, você ainda não me conhece. Olha o que eu tenho feito em você. Será possível que você não me conhece ainda? Você não sabe quem eu sou? Sabe quem perguntou isso? Foi Filipe. Filipe disse assim: Senhor, mostra-nos o Pai, para o que nos basta. Jesus disse: estou há tanto tempo convosco e não me tendes crido, Filipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Eu estou com você há tanto tempo, dentro da sua casa há tanto tempo. Ô irmão, irmã que está passando por prova, que fica dizendo que Deus não está te vendo, não está te olhando, não está fazendo as coisas por você, Deus está falando para você: eu estou há tanto tempo com você, meu filho, e você diz isso para mim, que você não me conhece, que eu não estou me interessando pela sua vida e pela sua causa? Você precisa saber quem você é em Deus. Se você é um morto ainda ou se você é um ressuscitado. Porque o seu Deus já ressuscitou, não está morto. O seu Deus já ressuscitou, está na sua casa. Nós somos muitas vezes igual os discípulos a caminho de Emaús. Estamos caminhando, está lá no mesmo relato de Lucas 24 em diante. Caminhamos com Jesus, conversamos com Ele, não sabemos quem Ele é. Não sabemos quem Ele é. Não simpatizamos com a presença dEle, caminhamos com Ele. Até chamamos Ele para ir em casa tomar um café. Senhor, vamos lá em casa comer um pão, tomar um café conosco. Aí quando Jesus, irmão, quando Jesus vai embora, que a gente vai, quando Jesus sai para continuar o trabalho dele, a obra dele, que nós vamos descobrir: era Jesus que estava aqui. Porventura não ardia o nosso coração quando Ele falava conosco?
Muitas vezes nós estamos tão tampados pelas lutas, pelas provas e dificuldades da nossa vida, e viramos tão murmuradores, tão reclamadores, que nós nem percebemos a presença de Jesus junto conosco, que a nossa murmuração é tão grande, que ela cobre, ela tampa a glória de Deus, ela ofusca a presença de Deus. É quando você para, quando você cai em si, você fala: quando ele falava comigo, meu coração ardia, era ele. Era ele que estava falando, assim como ele está falando nessa noite. Era ele que estava falando, era ele. Meu Deus, como eu não percebi que era ele que estava falando. Porque quando ele fala, as coisas, elas acontecem, elas mudam. Estou há tanto tempo com você, você não me conhece ainda. Sabe, querido, nós queremos argumentar com Deus, nós queremos reclamar. Deus não falou comigo, Deus não levantou ninguém para falar comigo. Sabe, Deus, eu fui no culto, Deus não falou nada comigo. Eu não ouvi Deus, Deus não veio, não falou comigo. Então nessa noite Deus está falando para você: eu estou há tanto tempo com você, estou há tanto tempo com você, você ainda não me conhece. Você não me conhece. Não me conhece. Eu falo com você o tempo todo, eu vivo com você, eu tenho intimidade com você, a minha vida é dentro de você. Aí nós queremos questionar, reclamar, arrumar um problema. Não, porque o louvor, aquele louvor lá, achei que ia cantar aquele louvor, não cantou, aquele louvor não é bom, não, o pastor é muito duro, não, a igreja parece que não vai, sempre tem alguma coisa, irmão. Mas essa é a prova real de que Deus está no nosso meio, está falando e fazendo a vontade dEle. Se Deus tiver que falar com você, Ele vai falar aqui, vai falar na sua casa, vai falar na rua, vai falar em qualquer lugar, mas Ele vai falar. Ele vai falar como Ele está falando nessa noite, com você. E se você é um ressuscitado, se você passou da morte para a vida, você entende a voz dEle. Só um ressuscitado escuta e compreende a voz do Cristo ressurreto. Agora eu quero ler aqui para finalizar, em Apocalipse, no capítulo 1, para você ver de quem nós estamos falando nessa noite. Eu não estou falando, querido, não estou ministrando aqui sobre um Jesus que está na cruz. Não estou pregando aqui sobre um Jesus que morreu e está pregado. Apocalipse capítulo 1, versículo 5 ao 18. Quero ler rapidamente esse texto. E diz assim: e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou, e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele glória e poder para todo sempre. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo o olho verá, até os mesmos que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. E eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor, no domingo, e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia: eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o derradeiro. E o que vês, escreve no livro, envio-as às 7 igrejas que estão na Ásia, e a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo, e virei-me e vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma roupa comprida, e cingido pelos peitos com um cinto de ouro, e a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhante ao latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandecente. Quando eu o vi, caí aos seus pés como morto.
Ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, eu que vivo e fui morto, mas eis que estou vivo para sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. João estava na ilha de Pátimos, exilado, teve a visão de Jesus. A Bíblia diz que João, como nós lemos aqui, foi arrebatado em espírito, um arrebatamento de espírito, de sentidos. Se apresentou diante de Jesus. Sabe o que aconteceu? João caiu em espírito, como morto aos pés de Jesus. João não estava na carne não, irmão, ele estava no espírito. Nem no espírito ele suportou a glória do Cordeiro. Ele caiu aos seus pés como morto. Jesus colocou as suas mãos e o animou e disse: não temas, sou eu. É esse mesmo que está falando com você, dizendo para você: não temas, sou eu. Sou eu. Sou eu na sua vida. Sou eu na sua casa. Não temas. Sou eu. Ele teve a visão de Jesus, e a visão de Jesus não era daquele da cruz, porque João foi até a cruz com Jesus, participou do seu sofrimento, viu o seu sangue escorrendo na cruz, foi até o último suspiro do Cristo vivo. Agora Jesus não aparece para João crucificado, aparece como o Deus Todo-Poderoso. Os seus olhos são como chamas de fogo, os seus cabelos são brancos como a neve, há um cinturão poderoso no seu dorso, os seus pés são como um latão reluzente, a sua boca, a sua voz é como voz de muitas águas, da sua boca sai uma espada aguda, poderosa, sobre aqueles que estão diante dele. Nós estamos diante desse Cristo nessa noite. Desse Cristo nesta noite, que tem o olhar penetrante, que vai entre as juntas e medulas, vai no interior do seu espírito. Nós estamos diante desse Cristo nessa noite, que a Bíblia diz que o seu rosto, ele brilha como o sol do meio-dia, da sua força mais resplandecente, mais forte. É esse o seu Deus, é esse o seu Cristo, é essa a sua fé, é essa a sua ressurreição. Aleluias. Eu acho que isso, amados, deve ser suficiente para as nossas vidas. Não é você ficar com essa cara de cachorro que caiu da mudança, com essa cara de quem comeu e não gostou. A Bíblia não diz: aqueles que estão em Cristo já ressuscitaram? Não vivem mais na carne e no pecado, mas ressuscitaram em Cristo e vivem uma nova vida, uma vida abundante na sua presença. Você e eu não temos vida em nós mesmos. A sua vida, você não detém o poder dela. Você não sabe a hora que você vai partir. Você não detém o poder da sua vida. Quem detém o poder da sua vida é Deus. Jesus dizia assim antes de ser crucificado: ninguém toma minha vida de mim, eu dou ela mesmo, eu a entrego eu mesmo, e depois volto a reavê-la. Isso é ter a vida em si mesmo, é ter o domínio da sua existência. Eu e você não temos, mas Jesus tem. E se eu estou com Jesus e você está, querido, nós temos a ressurreição da carne, na vida eterna com Ele. Amém? Esse corpo aí mortal seu, um dia ele vai ser ressuscitado. Ele se tornará em um corpo glorioso na presença de Deus. Não me pergunta: pastor, mas eu vou ser como eu sou, eu queria ser mais bonito. Não me pergunta isso, porque isso é um mistério. A Bíblia diz que nós seremos transformados. Eu acho que vai dar uma melhoradinha, eu acho que vai dar uma aperfeiçoada. Tem uns que são só que tem o carro simples, né? Que não tem nada, não tem vidro, não tem trava, não tem, né? Eu acho que assim, Jesus vai dar uma melhorada assim. Vai colocar assim, vai sair tudo 1.8, 2.0. Porque se a Bíblia diz que nós estamos vivendo em uma barraquinha de lona, e Ele vai transformar essa casa num edifício poderoso, então, irmão, quando eu olhar para você, você vai ser melhor. E você olhar para mim também, eu vou estar bem melhor do que eu sou. Isso é esperança. E eu quero ler o último texto para acabar. Quando Paulo fala que nós devemos, queridos, nós devemos nos animar com essa palavra. Olha o que é o Evangelho. Olha o que nos consola. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Tem muita gente sem esperança, que fica pensando amanhã ou depois vai morrer, para onde vai, o que é, como que é a vida.
não tem esperança. Paulo está falando para a igreja: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que dormem, daqueles que já morreram em Cristo, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos na vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com eles nas nuvens, e a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Olha o consolo. Olha o consolo, irmão. Ô irmão, eu estou passando por uma luta, estou passando por uma prova. Irmão, tudo isso vai acabar, vai passar, nada disso vai durar para sempre. Mas deixa eu te falar uma coisa: Jesus vai voltar, e a Bíblia diz que Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Tudo vai passar, nós seremos transformados. Paulo está dizendo: irmão, consolem uns aos outros com esta palavra. Diz: irmão, nós não vamos ficar aqui, essa terra vai passar, nós vamos para a eternidade. Consola um ao outro com essa palavra. Não fica vivendo na angústia da terra, não se desespere por causa da terra. Viva a eternidade no seu coração e espírito, e console uns aos outros com essa palavra. O seu Deus é um Deus vivo, ressuscitado. Permita que essa ressurreição esteja em você. Permita que essa ressurreição esteja na sua vida. Amanhã, quando você for para o trabalho, lembre-se que você é um ressurreto com Cristo, que Ele está habitando em você, e que nenhuma circunstância é maior do que Ele que vive dentro de você. Amém? Se coloque de pé no nome de Jesus. Gostaria que você fechasse os teus olhos. Nessa noite, é uma noite especial, uma noite de ressurreição, quando nós fazemos menção da Páscoa do Senhor. E nós temos esse entendimento que nós passamos da morte para a vida. Se você está aqui nessa noite, querido, está vivendo um contexto de morte, de dor na sua vida, na sua alma. Se você nunca entregou a sua vida para Jesus, confessou Jesus e sabe que você precisa disso nessa noite, eu quero que você saia aí do seu lugar e venha aqui à frente. Ou se você está passando por alguma situação que você sabe que não é a situação de vida, que tem te afligido, e essas coisas têm te feito murmurar, feito entristecer o coração de Deus, eu quero que você venha à frente. Eu quero orar por você em nome do Senhor Jesus. Vamos curvar a nossa cabeça, fechar os nossos olhos, vamos orar ao Senhor.